batalhas, um povo que havia sido chamado por Deus para enfrentar batalhas. Os filisteus não eram para eles um povo desconhecido, eles conheciam muito bem a ação, a atitude, a forma como os filisteus se comportavam. Portanto, parece-nos que este temor que eles sentiram, na verdade, não deveriam ter sentido. Mas quando nós avaliamos e analisamos o texto, alguns versos anteriores a este, nós vamos entender as razões pelas quais eles sentiram medo. Havia pelo menos 3 razões muito fortes aí. A primeira razão é que eles haviam acabado de receber uma repreensão de Samuel. Samuel havia repreendido o povo por causa do comportamento do povo, comportamento em relação à comunhão, à fidelidade que eles deviam ter ao Senhor. E quando eles são repreendidos, eles ficam fragilizados emocionalmente. Isso é natural. Todas as vezes que nós recebemos uma repreensão, mesmo que seja para o nosso benefício, eu perguntaria: quem gosta de ser repreendido? Quem é que gosta de receber uma repreensão? Ninguém, nem mesmo uma criança. Vocês que são pais vão entender muito bem o que eu estou dizendo. Quando você repreende o seu filho, ainda que pequeno, logo que ele recebe a repreensão, ele fica meio arredio, fica meio longe, meio distante. Ele não quer saber de chegar muito perto de você, porque a repreensão nos fragiliza emocionalmente. Agora imagine vocês, um povo, não eram crianças, eram homens formados, recebem a repreensão de um homem de Deus com a estatura e com a estirpe que tinha Samuel, e uma repreensão pública, não foi uma repreensão reservada, foi uma repreensão pública. Então imagine vocês, alguém que recebe uma repreensão publicamente, é lógico que se fragiliza emocionalmente, se sente um ninguém, ainda que mereça a repreensão. Então, em primeiro lugar, eles estavam fragilizados emocionalmente. Segundo, eles não esperavam nenhum ataque naquele momento. O ataque veio de surpresa, no momento em que eles estavam buscando o perdão do Senhor. E como é que eles estavam buscando o perdão? Através de um jejum que eles haviam proclamado. Nós vamos jejuar, e o Senhor há de entender o propósito do nosso coração através do jejum que vamos fazer, e aí então seremos perdoados pelo Senhor. Agora imagine você, alguém que está em jejum, que literalmente está sem comer, e de repente se vê obrigado a enfrentar um inimigo. E era aqui uma luta física, não era uma luta apenas espiritual, era uma luta física. Eles iam ter que enfrentar o exército dos filisteus. Ora, irmãos, nenhum comandante cometeria a loucura de, num dia anterior a uma batalha, diminuir a ração do exército. Pelo contrário, quando ele está preparando os soldados para uma guerra, o que é que ele faz? Ele aumenta a ração, aumenta a comida, para que os soldados se fortifiquem, não é isso? E possam no outro dia enfrentar a batalha. Agora, alguém que está em jejum, alguém que está fisicamente também debilitado, porque o jejum, querendo ou não, nos debilita fisicamente, e aí é obrigado a enfrentar o inimigo. Então eles estavam em desvantagem, emocionalmente fragilizados, fisicamente despreparados ou fracos, e em terceiro lugar, eles não estavam naquele exato momento em pé de igualdade com os filisteus no que diz respeito ao seu poderio bélico, às suas armas. Até porque quando o exército vai sair para a batalha, quando um grupo de soldados está se preparando para a batalha, ele se equipa com as armas que vai precisar usar naquela batalha. E às vezes as armas não dá para preparar a toque de caixa. Você tem que preparar, deixar as armas bem municiadas, deixar as armas muito bem lubrificadas, para que no momento certo não haja nenhuma falha técnica e o inimigo consiga tirar vantagem desta falha técnica que o exército vai ter. Eles não tinham então o armamento necessário
para enfrentar os filisteus naquele momento. E aí, por estas razões, eles sentem medo, e nós entendemos que o temor aqui, o medo, ele tem bases, né? Ele tem razões para existir: fragilidade emocional, debilidade física e o poderio bélico menor do que o que o inimigo possuía nas suas mãos. Eles se veem diante de uma batalha que eles entendiam que naquele exato momento seria quase impossível de ser vencida. Eles entendem que estão numa situação em desvantagem completa diante do inimigo, e esta situação gera neles esse temor. Mas o que é que eles fazem? Eles não podem correr da batalha, eles não podem se acovardar diante do inimigo, eles não podem abandonar o campo de batalha e nem tampouco se entregar ao exército inimigo. O que é que eles fazem? Eles tomam algumas atitudes estas que foram necessárias e imprescindíveis para que eles vencessem a batalha. Eu diria que foram as atitudes para vencer o invencível. Uma guerra que aparentemente já estava perdida, mas eles não a tomam como uma batalha perdida, mas eles tomam atitudes que os capacitam a fim de que eles vençam a batalha, a fim de que eles vençam a guerra. Era sobre isto, ou é sobre isto, que eu gostaria de conversar um pouquinho com os irmãos esta noite. Às vezes nós nos vemos diante de situações semelhantes. O inimigo se apresenta abruptamente, o inimigo se apresenta de surpresa, você não está esperando uma luta naquele exato momento. Emocionalmente, talvez você esteja fragilizado, porque você já está vindo de uma outra batalha, você já está vindo de uma outra guerra. Você não se sente preparado ou municiado a ponto de dizer: venha o inimigo, porque eu vou vencê-lo sem nenhum problema. E aí você precisa tomar alguma decisão que leve você a ser um vencedor nesta batalha, decisão que leve você a ser um vitorioso nesta batalha. E a decisão tem que ser inteligente, não é apenas a força do pensamento. Tem muita gente que acha que apenas a força do pensamento é capaz de resolver problemas e livrar você do inimigo. Circula aí na internet o vídeo de um padre aqui do nosso país, né? Muito famoso por sinal, e as pessoas que estão me assistindo agora vão entender o que eu estou falando, que dando uma entrevista ele disse: olha, você não precisa ter medo de nada. Se vier um cachorro Rottweiler para te atacar, você não precisa ter medo. A força do pensamento vai levar você à vitória. Você para, não olha para o cachorro não, fica olhando para cima, faz de conta que nada está acontecendo, focaliza ou foca o seu pensamento positivamente e o cachorro vai embora. E ele deu essa entrevista num programa de televisão em rede nacional, e uma semana depois ele foi celebrar uma missa, e qual não foi a surpresa quando ele chegou para celebrar? Ele estava com parte do rosto completamente tapado com esparadrapos, com curativos. E aí o outro sacerdote, né, que estava realizando ou celebrando a missa com ele, foi perguntar: mas o que aconteceu? Ele disse: você não vai acreditar, mas um cachorrinho que tem lá em casa, pequenininho, cachorrinho vira-lata, me atacou e quase que eu perdi a vista, quase que eu perdi o olho. Olha, na hora a minha mãe correu, o meu pai correu, e eu não tive como me defender do cachorrinho, e eu estou aqui todo mutilado, quase sem poder enxergar. E ainda outro sacerdote que disse: porque vocês não viram ele por inteiro, porque ele está com o braço todo arranhado, com o peito todo arranhado, com a perna toda machucada. E aí eu pergunto: onde é que está o poder do pensamento positivo? O que ele disse uma semana depois aconteceu exatamente o contrário, porque infelizmente, muito embora este senhor seja aí um sacerdote venerado por muitos dos seus seguidores, ele não conseguiu